E aí, quem tá certo? Os pais e avós que querem manter as tradições e os costumes? Ou os jovens que querem mudar e inovar, mas têm ideias que não passaram ainda pelo teste do tempo? O que vale a pena defender? O que traz mais alegria e realizações? É isso que se trata o livro Pais e Filhos do Ivan Turguniev, um clássico da literatura russa. Bora pro vídeo! Bem-vindo à Vida Feita em Palavras. Eu sou o Fábio e nesse canal eu ajudo você a se tornar mais inteligente. E nesse vídeo a gente vai estar falando sobre o livro Pais e Filhos do Ivan Turguniev. Isso é um livro clássico porque ele foi escrito em 1862. Ele trata de coisas daquela época que ainda fazem muito sentido na atualidade. Conflitos familiares, choque de valores e ideias revolucionárias, principalmente entre diferentes gerações. Se você é mais jovem, você pensa, nossa, meus pais são retrógrados, são conservadores, eles não gostam de pensar para frente. Enquanto os pais e avós, eles pensam, falam assim, nossa, esses jovens têm um monte de ideias, mas eles não têm experiência, eles não sabem as consequências dessas ideias. Esse debate é muito antigo, como você consegue ver nesse livro, e até hoje em dia essa é sempre a discussão que a gente está tendo na nossa sociedade. E esse livro começa com Arkady voltando para casa para encontrar seu pai Nikolai. E quando ele volta dos seus estudos, vem com ele um outro jovem, muito interessante, chamado Bazarov, que tem umas ideias meio diferentes. E aí eles vão para casa, onde tem o tio do Arkady, o Pavel, e eles conversam muito sobre as ideias. E logo no começo, o Arkady explica que o Bazarov é um niilista, é aquele que não acredita em nada, e não acredita nas autoridades. O pai e o tio dele acham estranho, mas como assim não acredita em nada nas autoridades? E aí eles têm uma discussão muito interessante que eu vou ler um trecho para vocês. Ele é niilista. Niilista, disse Nicolau, vem do latim nihil e significa nada, segundo eu sei. Quer dizer que essa palavra se refere ao homem que em nada crê ou nada reconhece? Pavel explica. O homem que nada respeita. E aí sugere Arcádio. Aquele que tudo examina do ponto de vista crítico. Não é a mesma coisa? Perguntou Pavel. Não, não é o mesmo. O niilista é um homem que não se curva perante nenhuma autoridade e que não admite como artigo de fé nenhum princípio por maior respeito que mereça. Isso está bem? Interrompeu Pavel. Depende, tio. Para alguns está bem e para outros não. Vejo que essa doutrina não se refere a nós. Somos homens do século passado e supomos que, sem os princípios transformados, como você disse, em artigo de fé, não é possível dar um passo, nem mesmo respirar. Bem, veremos como poderão viver no vácuo, no espaço sem ar. Então, por esse trecho, você consegue já saber como vai ser o tom do livro. Então, tem muita discussão de ideias, e durante toda a história dos nossos protagonistas, que é Arkady e Bazarov, sempre eles estão encontrando pessoas e conversando sobre essa nova ideia de ser niilista, de não acreditar em nada, não reconhecer autoridades. E é muito interessante que tem Bazarov, que é um niilista completo. Então ele não acredita em nada, nenhuma instituição, só acredita no que é útil. Ele não acredita nem no amor, porque o amor serve para quê? Não. Ele acredita em atos que gerem algum resultado. Então, se eu planto, se eu sou um médico, se eu exploro, se eu sou um cientista que eu descubro coisas novas, aí tem finalidade. Agora, o governo, a aristocracia, a religião, não. Para quê? E tem um trecho que ele começa a se apaixonar e ele fica bravo, ele fica revoltado, ele fica estranho, porque isso vai contra as crenças que ele tem, isso enfraquece ele. E o Arkady se encontra mesmo na mesma situação, ele é como se fosse um discípulo de Bazarov, mas ele cede mais aos suas paixões, mas grande parte da obra se passa na casa de duas irmãs, onde que tem uma que é muito bela, já é viúva, ela se casou com um cara rico que faleceu, e ela é muito imponente. E uma irmã que é mais vassala, é mais na dela. E grande parte do livro se passa quando Bazarov e Arkady estão na casa delas, e eles passam muitos dias lá, e sempre conversando sobre as ideias, jantando junto, tomando chá da tarde, sempre conversando. E o Bazarov, desde o começo, luta quando ele começa a perceber que ele está se apaixonando. Que tem a Ana, que é a mulher mais velha que eu comentei, que já foi casada e é viúva, e sua irmã mais nova, Kátia. E o Arkady, ele começa a se apaixonar no começo por essa Ana, e o Bazarov também. E o Bazarov vai lutando contra e ele vê que o Arkady vai cedendo. E aí, depois de um tempo, eles vão para a casa dos pais do Bazarov. E o Arkady começa a reparar que ele é muito ingrato, que ele não tem carinho, né? A mãe dele, a mãe do Bazarov, fica muito feliz quando vê ele, quer dar carinho, ele fica na dele, o pai também quer conversar,
e ele é muito distante. E ele começa a repensar um pouco sobre essa questão do niilismo, observando o comportamento do Bazarov. Ele olha e fala assim, nossa, tem uma família que se dedica a ele. E ele fica, nossa, né, mas ele acha assim, que injusto, né? E aí eles ficam lá 3, 4 dias e já vão para casa do pai do Arkady. E aí quando chega lá, o Arkady já quer voltar para casa das meninas, né? A Ana e a Katia. E o Bazarov, né, como ele é contra isso, e ele já estava se apaixonando e não queria voltar, começa a ver com desdém o Arkady. E o Arkady também, né, começa a ver da mesma forma. Então o Arkady vai para a casa das meninas, o Bazarov fica na casa do pai do Arkady, onde está o pai e o tio. E eu não vou entrar em detalhe aqui, que eu não quero dar spoiler, e eu quero que você leia, porque é muito bom esse livro. Mas ele tem um desentendimento com o pai e com o tio do Arkady, e aí ele volta para a casa dos pais, mas antes disso ele passa para ver o Arkady na casa das meninas. E ele vê que o Arkady tá apaixonado, e ele fica decepcionado. E aí eles têm várias discussões em que o Arkady permanece lá e o Bazarov volta para sua casa, para a casa dos pais. E eu não vou contar mais sobre o livro, porque senão acabar estragando a experiência, mas eu contei tudo isso porque o Ivan Turguniev deixa muito claro as diferentes ideias nos diferentes personagens, onde Bazarov ele é firme nas suas convicções, e isso leva para o desfecho dele. O Arkady, ele é um discípulo do Bazarov, das ideias nihilistas, e com o tempo e com a vivência, ele acaba mudando de ideia, acaba seguindo outro rumo. Tem o pai e o tio do Arkady, que representam a antiga aristocracia, pessoas mais tradicionais, e os pais do Bazarov também, que são muito religiosos. É muito interessante ver toda essa troca de ideia, todas as discussões. Eu acho que no livro o Ivan Turguniev ele não fica defendendo ideias, ele tenta abordar as diferentes ideias, os diferentes pontos de vista, para que você repense e tente entender. E um fato interessante é que quando ele escreveu esse livro, as ideias nihilistas estavam começando a surgir na Rússia. E os nihilistas que leram o livro não gostaram, achou que ele tirou um pouco de desaforo com as ideias nihilistas. E o pessoal mais conservador também achou que ele não defendeu as ideias conservadoras, então ele apanhou de tudo quanto é lado. E esse é o principal motivo porque eu acho que você tem que ler esse livro, porque ele traz essa discussão de diferentes ideias e a gente tem que aprender a pensar. As ideias novas sempre parecem muito boas, porém a gente não sabe as consequências delas ainda. Tem o famoso ditado, o papel aceita tudo. Você lê às vezes um livro com umas ideias e fala assim, nossa, que ideias maravilhosas. Nem sempre quando a gente põe em prática essas ações ou essas ideias, que elas vão ter o resultado que a gente espera. E também, do outro lado, você não pode ficar muito apegado ao passado, fazer as coisas simplesmente porque elas foram feitas no passado. O passado é muito bom porque ele nos ajuda a evitar erros. A gente consegue olhar para o passado e falar assim, nossa, ó, efetivamente essas ideias funcionaram e essas ideias não funcionaram. Então a gente consegue ter um bom parâmetro antes de testar uma ideia nova. Então a gente tem que sempre buscar esse equilíbrio e ver o que a gente pode inovar e o que a gente pode aprender do passado. Nem 8, nem 80. E eu gosto muito de uma ideia do Jordan Peterson, que ele fala assim, que se sempre foi feito de uma certa forma, você tem que ter um bom motivo para tentar diferente. Ou seja, se as coisas já vêm funcionando, você tem que ter um bom motivo, e às vezes tem, para querer mudar. Significa que aquilo já passou pelo teste do tempo. E o que importa pra gente é quando a gente lê uma obra dessa, a gente conseguir extrair conhecimento e agir de forma mais sábia. Nesse caso, o que realmente importa é você conseguir pensar. Então, se você tem uma ideia nova, tentar avaliar, tá, quais serão os impactos, quais serão as consequências dessa ideia. E quando você olha para o passado, tentar olhar quais são as coisas que funcionaram, porque às vezes, apesar de a gente não entender porque um ritual, uma tradição ou a cultura de certo lugar é daquele jeito, às vezes depois de muitos anos que aquilo é feito, se descobre que aquilo é melhor. Por exemplo, deixar o feijão de molho. Ele retira os antinutrientes. Então é uma coisa que as nossas vós faziam. Provavelmente elas não sabiam disso, mas era a melhor coisa a ser feita. Eles fizeram mesmo sem saber, funcionou, eles mantiveram assim. E essa é a importância de a gente olhar para o passado, para tentar entender o que foi tentado, o que funcionou, por que será que funcionou? E, tendo em vista essas coisas que a gente sabe que funcionou,
poder integrar novas ideias e avaliar qual será o que é o impacto dessas ações. A gente nunca sabe o impacto real das nossas ações. A gente está sempre tentando prever, o que vai acontecer? Se eu fizer isso, acontece aquilo. Se eu fizer aquilo, acontece aquilo. Mas a gente não consegue prever. Então, por isso que é importante a gente ter certo ceticismo, mas também não ficar fechado numa ideia e não mudar nunca. Por isso que várias empresas morrem, porque elas ficam, não, isso funcionou por muito tempo. Mas chega um certo tempo que às vezes não funciona mais. Essa é a história da Kodak. Eles que desenvolveram a tecnologia de câmera digital. Só que era tão ruim no início que eles falaram, puta, isso daqui não é uma ameaça pra gente. E continuaram com o filme. Até a patente perder a propriedade intelectual e outras empresas começarem a desenvolver, melhorar, e de repente todas as câmeras se tornaram digitais e eles ficaram presos a um passado porque, funciona, não vamos ver isso daí. Então a próxima vez que você for teimar com seu pai, com a sua mãe, com seu avô, com a sua avó, falando, eles não me entendem, eles são muito retrógrados, respira, tente ouvir e perguntar por que vocês pensam assim. E pais, mães, avós, quando estiverem conversando com seus filhos ou com os jovens, tente entender também que eles querem mudar, eles têm boas intenções. Só que eles acreditam que sabem a consequência das ações que eles vão tomar. E fazer eles pensar, estimulá-los a pensar além da bolha deles. Assim, todo mundo fica mais inteligente e todo mundo ganha. Até aquele seu amigo que você vai encaminhar esse vídeo para ele ler essa obra-prima. Eu vou deixar um link na descrição para você poder comprar esse livro. Para você não muda nada, mas você ajuda esse canal a se manter em pé. E o mais importante é você curtir esse vídeo, se inscrever no canal. Eu vou deixar 2 vídeos aqui na lateral, um com os melhores livros que eu li em 2024 e um outro aqui que vai te ajudar a aprender mais sobre um dos livros que eu li nesse ano. Te agradeço demais se você ficou até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.